Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cardiosite, eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, a gente vai ver uma questão da prova de residência médica do Centro Universitário do Estado do Pará. Essa prova foi na especialidade de Medicina Intensiva e foi aplicada agora em 2021. A gente vai analisar aqui a questão 26, que trata da interpretação da gasometria arterial. Questão muito polêmica, que a meu ver caberia recurso, inclusive anulação da questão. Mas o gabarito definitivo, ele manteve o gabarito preliminar. Então, das duas umas, ou não houve recurso, ou se houve recurso, a banca não acatou. Mas essa questão vai servir aí para a gente fazer aí um bom treinamento de gasometria arterial. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Então vamos lá, então a questão 26 diz assim: você é médico da UTI e admite o senhor Antônio, de 49 anos, pesando 78 quilos, com quadro grave de insuficiência respiratória aguda, por conta de infecção. Ele já foi admitido na UTI, com indicação de via aérea definitiva e ventilação mecânica, ou seja, ele já foi admitido com a indicação de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva, tá? E a questão continua. Então é feita a sedação do paciente e foi realizado o procedimento de intubação e ajustado o ventilador com os seguintes parâmetros. Então, após o paciente ser intubado, o ventilador ele foi ajustado com os seguintes parâmetros iniciais. Ventilação controlada a volume, volume corrente de 500 mililitros, frequência respiratória de 12, fluxo inspiratório de 30 litros por minuto, PIP de 6 e uma FO2 de 50%. Em seguida foi coletada uma gasometria arterial e traz o resultado da gasometria na questão. Então a gente vê que a gasometria após a intubação, o paciente apresenta um pH de 7,58, uma PCO2 de 58, um bicarbonato de 23 e uma PO2 de 85. E a questão continua. Analise as duas afirmativas seguintes, tá? Afirmativa 1. A partir da análise da gasometria arterial e o ajuste objetivando alcançar uma PCO2 de 40 milímetros de mercúrio, deve-se aumentar a frequência respiratória para aproximadamente 16. Por quê? Aí vem a segunda afirmativa. Porque ao aumentar a frequência respiratória, o paciente elimina maior quantidade de dióxido de carbono. Então vamos lá, o que ele está querendo dizer com essas duas afirmativas? Veja, para você trazer essa PCO2 de 58 para aproximadamente 40, a gente tem que aumentar a frequência respiratória de 12 para 16. Isso vai fazer que ocorra uma eliminação maior de CO2, para exatamente a PCO2 ela baixar de 58 para aproximadamente 40, tá certo? Então a gente precisa fazer aqui primeiro algumas considerações. Primeiro, o paciente ele tem que estar totalmente entregue ao ventilador, ou seja, bem sedado, analgesiado, entregue ao ventilador. Nisso a gente consegue manter esse paciente em ventilação no modo controlado. E a frequência respiratória programada no ventilador é aquela que o paciente vai estar fazendo. Então aí sim a gente consegue aumentar a frequência respiratória de 12 para 16. Tá? Se o paciente tiver no modo assistido controlado, ou seja, ele estiver disparando o ventilador, a gente não vai conseguir fazer corretamente aí essa mudança para exatamente baixar a PCO2 de 58 para aproximadamente 40, tá certo? E aí outra consideração é o seguinte, o volume minuto é a quantidade de ar que entra nas vias aéreas em 1 minuto. Então a gente calcula o volume minuto através dessa fórmula aqui. Tá? Frequência respiratória vezes volume corrente, tá? E à medida que a gente aumenta o volume minuto, a gente aumenta a eliminação de CO2. Então, a pressão parcial arterial de CO2 no sangue, ela diminui, tá? Então, aumentando o volume minuto, reduz a pressão parcial arterial de CO2. Se a gente reduz o volume minuto, a gente aumenta a PCO2, ou seja, aumenta a retenção de CO2, tá? E aí a gente pode mexer
nessa PCO2 de duas formas. Primeiro, a gente pode realmente trabalhar com volume minuto. Ou a gente aumenta, né, a frequência respiratória, ou aumenta o volume corrente, ou ainda ambos, tá? Uma outra forma também é mexendo no fluxo inspiratório. Por quê? Porque quando a gente aumenta o fluxo inspiratório é a velocidade, né, com que o volume corrente é entregue nas vias aéreas do paciente. Se a gente aumenta o fluxo inspiratório, a gente vai aumentar a relação inspiração e expiração. Tempo inspiratório, tempo expiratório. Em outras palavras, se a gente aumenta o fluxo, a gente aumenta o tempo expiratório. Aumentando o tempo expiratório, né, o paciente elimina mais CO2, tá? Mas aí na questão ele não fala absolutamente nada, né, de mexer no fluxo, ele fala apenas de mexer na frequência respiratória. E mexendo na frequência respiratória, realmente a gente vai aumentar o volume minuto e vai reduzir a PaCO2, tá? Então vamos lá, então eu trouxe aqui, né, os parâmetros ventilatórios e a gasometria arterial, tá? Então vamos ver aí se realmente a gente aumentar a frequência respiratória de 12, né, para 16, a gente vai trazer essa PCO2 de 58 para ali aproximadamente 40, tá certo? Muito bem. Qual é o volume minuto que o paciente está fazendo no momento no ventilador? Ele está fazendo no momento, né, um volume minuto de 500 mililitros vezes 12 incursões respiratórias, tá? Então, no momento, ele está fazendo, né, 0,5 litros vezes 12. 0,5 vezes 12, volume minuto, nesse caso, está sendo de 6 litros por minuto. E qual é a proposta? A proposta é aumentar a frequência respiratória de 12 para 16, né? Mas mantendo o mesmo volume corrente. Então, como é que vai ficar o volume minuto do paciente? Vai ficar assim, né? Ele vai manter o volume corrente, 0,5 litros, né? Vezes 16, que é o aumento que teve na frequência respiratória. Então, ele vai passar de 6 litros por minuto, tá? Ele estava fazendo 6 litros por minuto e vai passar a fazer o quê? 8 litros por minuto, tá? Então a gente vai aumentar o volume corrente de 6 litros por minuto para 8 litros por minuto. E aí, a PCO2 ela vai ficar aproximadamente 40 com essa mudança? Vamos ver, vamos aqui utilizar essa fórmula, tá? Então como é que a gente faz? O volume minuto atual, né? O volume minuto atual a gente já viu, né? É 0,5 litros vezes 12, que dá 6 litros por minuto. Vezes a PCO2 atual. Qual é a PCO2 atual? Né, é a PCO2 que está na gasometria, tá? Que foi coletada aí quando o paciente estava com esses parâmetros ventilatórios aqui. Então, 58. Então, volume minuto atual vezes PCO2 atual, 6 vezes 58, é igual ao volume minuto corrigido, que está aqui, ó, 8 litros por minuto, vezes a PCO2 que vai ser atingida. Então, vamos fazer aqui, né, as devidas substituições na fórmula. Então, volume minuto atual, quanto tá? 6 litros por minuto. PCO2 atual, tá aqui, 58. Tá aqui, 58. É igual ao volume minuto corrigido. Foi corrigido para 8 litros, tá aqui, 8 litros, vezes a PCO2 corrigida, tá? 6 vezes 58 vai dar 348, né? E aí, pra gente realizar aqui essa continha, a gente passa esse 8 dividindo para esse lado aqui, né? Então, a PCO2 vai ser igual a 348 dividido por 8, vai ficar ali aproximadamente 43, né? 43, vamos lá, vai ficar aí próximo, né, a 40, tá? Então, realmente aumentando a frequência respiratória de 12 para 16, a tendência é a PCO2 ficar ali aproximadamente 40, né? Mas corretamente ali em torno de 43, tá? Então, a afirmativa 1, né, ela é verdadeira, tá? E a afirmativa 2, realmente, ela é uma justificação da afirmativa 1, ok? Mas aí tem um detalhe, né, que para mim essa questão deveria ser anulada, tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Se você, tá, reduz a PCO2, ou seja, você aumentou o volume corrente para reduzir a PCO2. Então lembrar o seguinte, que a PCO2, né, é o ácido do sistema. Se a gente reduz a PCO2, o que acontece com o pH? O pH sobe, o pH se eleva, né?
E aí o aluno que vai fazer a análise daquelas duas afirmativas, né, depois que ele entendeu o caso clínico, ele vai ver o seguinte, ele vai lá, peraí, se a gente aumenta o volume minuto, a gente vai reduzir a PCO2, esse pH vai subir de 7,58, só Deus sabe para quanto, vai lá para cima, né? E aí quando você vai ver essa gasometria, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque quando a gente vai analisar a gasometria do ponto de vista ácido básico, a gente olha primeiro o pH. Como que está o pH? Tem acidemia, tem alcalemia ou o pH está normal? Né? A gente sabe que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Se o pH está 7,58, então a gente está diante de uma alcalemia. Se tem uma alcalemia, tem que ter uma alcalose no sistema. Ou essa alcalose ela é respiratória ou ela é metabólica. Quando a gente olha PCO2 de 58, né, a PCO2 está, né, bem alta em relação ao seu valor de referência nos distúrbios primários, tá? E o bicarbonato está normal, está ali em torno de 23 nos distúrbios primários. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não tem alcalose nesse sistema, tá? Então, quando a gente vai aplicar a fórmula do pH, né? A fórmula do pH é 6,1 mais o logaritmo do bicarbonato dividido pela PCO2, que multiplica 0,03. Então, o pH, ele sofre influência da concentração de bicarbonato e da concentração de PCO2. Se a gente fizer aqui as devidas substituições, né? Ou seja, pegar o bicarbonato, que está lá, 23, colocar aqui na fórmula, e a PCO2 58 colocar aqui, né? A gente fazendo essa continha aqui, é claro que você vai precisar de uma calculadora científica, né? Porque depois que você fizer essa continha, tem que tirar aqui o logaritmo. Então, quando a gente fizer o cálculo, eu fiz o cálculo na calculadora científica, e aí eu encontrei um pH de 7,22. Ou seja, né? A PCO2 sendo 58, bicarbonato sendo 23, o pH tem que ser o quê? 7,22. Aí faz sentido. Por quê? Porque quando a gente reduz a PCO2 de 58 para ali aproximadamente 40, o pH ele sobe de 7,22 para aproximadamente 7,40, tá? Então, a meu ver, isso confundiu esse erro aqui, que talvez seja um erro de digitação, confundiu o candidato, tá? Então, para mim, essa questão ela teria que ser anulada. Mas a questão, como eu falei, ela não foi anulada. Então, vamos lá, vamos analisar de novo aí aquelas duas afirmativas e vamos ver agora as alternativas da questão, tá? Então, ele diz, né, a partir da análise da gasometria arterial e o ajuste objetivando alcançar uma PCO2 aproximadamente de 40, deve-se aumentar a frequência respiratória para aproximadamente 16, porque ao aumentar a frequência respiratória, o paciente elimina a maior quantidade de dióxido de carbono. Perfeito, ele quer que você marque a opção correta, tá? Então, a afirmativa 1, realmente, se você aumentar a frequência respiratória de 12 para 16, a PCO2 vai cair de 58 ali para aproximadamente 40. A gente fez até o cálculo ali, fica ali em torno de 43, mas tudo bem, né? Vai ficar ali aproximadamente 40, né? E aí, por que que isso acontece? Porque ao aumentar a frequência respiratória, você elimina mais CO2. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira, e a segunda afirmativa é uma justificativa da primeira, tá? Então vamos lá analisar as alternativas. Alternativa A. As duas afirmativas são proposições falsas. Não, a gente viu que a afirmativa 1 ela é verdadeira e a afirmativa 2 é uma justificativa da afirmativa 1. Então vamos ver a letra B. A primeira afirmativa é uma proposição verdadeira, ok. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. Então tá aí, né? O gabarito letra B foi esse gabarito que saiu, né, de forma preliminar e o de forma definitiva também. Mas aí houve esse equívoco aqui, né, em relação ao pH, que o pH aqui deveria ser 7,22 e colocaram 7,58. Não sei se foi por erro de digitação ou se quem elaborou a questão não teve essa malícia, não analisou isso aí, né? Porque a gente sabe que esses casos clínicos eles são casos clínicos hipotéticos, né? Que são colocados aí para o candidato, né? Cobrar aí do candidato conhecimento em relação, né, a um determinado ponto da prova, tá? Então, a meu ver, deveria ter sido anulada essa questão, tá?
E aí, se você gostou desta aula, então deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, porque isso ajuda no fortalecimento do canal. E se você quer aprender gasometria de forma abrangente, né? Entender gasometria tanto do ponto de vista de estado de oxigenação como de distúrbio ácido básico, convido você a fazer o nosso curso online de interpretação da gasometria arterial, edição de 2021. Curso 100% online, totalmente abrangente, e você vai ganhar, né, gratuitamente o acesso ao nosso e-book Manual de Gasometria Arterial, edição 2021, né, a segunda edição, que é um e-book de nossa autoria. Então, todo o nosso curso de gasometria, ele foi fundamentado em cima deste Manual de Gasometria Arterial. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!